Olá pessoal, aqui é o professor Renato. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a reta como uma representação das soluções de uma equação do primeiro grau de duas incógnitas. E a gente vai fazer isso como uma introdução à função é, de uma variável. A gente vai comentar agora, tá certo? Uma função linear, uma função do primeiro grau, a gente vai discutir essas coisas. Bom, primeiro de tudo eu quero dar um probleminha. Vamos ao problema. Quais são os números cuja soma é 10? 2. Deixa eu escrever, esqueci de escrever assim aqui. Né? Quais são os dois números, porque poderiam ser três, certo? Quais são os dois números cuja soma é 10? Aí você vai falar para mim, professor, o 1 e o 9. 1 e o 9, a soma dá 10. E aí, rapidamente, a gente percebe que esse é um problema com muitas soluções. Quantas soluções? Porque pode ser 0 e 1, 0 e 10, 1 e 9, certo? 2 e 8, 3 e 7, 4 e 6, 5 e 5, 6 e 4. Não, 6 e 4 não, a gente já falou. Claro, 6 e 4 é uma solução, mas 6 e 4 e 4 e 6 é a mesma solução. Ok? Será que é a mesma mesmo? Será que há alguma diferença nisso? Depende. Depende de como a gente vai representar, de como que a gente vai entender. Tá certo? Tá, então nós falamos todas as soluções? Será? A gente não pode esquecer dos números que não são inteiros. Certo? R$ 5,50 mais R$ 4,50 dá R$ 10. 1,30 com 8,70, certo? Então nós temos muitos outros ali quebrados e nós vamos também ter os racionais, os irracionais. Por exemplo, eu poderia falar que um número é a raiz de 2. Qual que é o número que somado com raiz de 2 dá 10? Fácil, né? Já imaginou? Se você até agora não viu a resposta ainda, é porque você tem trauma da raiz quadrada. Né? Esse é o mais fácil de todos. O número 10 menos raiz de 2, ele é o número que somado com raiz de 2 dá 10. Certo? Se você chamar ele de A, aqui de A e esse de B, certo? 10 menos raiz de 2. Raiz de 2 quarto com esse menos raiz de 2, deu 10. Não é verdade? E isso você pode fazer com qualquer número, né? Se você pensar assim, 3 sétimos. Qual que é o número que somado com 3 sétimos? É fácil, você põe aqui 3 sétimos, certo? E o outro, óbvio, né? O outro é 67 sétimos, não é verdade? Fácil, né? Olha! Gente, se eu estou falando sétimos, sétimo, embaixo, e para dar 10 tem que ser 70. 70 sobre 7. 70 sobre 7 que é 10. 70 dividido por 7. Então é isso que você tem que ver aqui. 3 sétimos com 67 sétimos vai dar 70 sétimos. Vai, vamos ver se vocês ficaram bons agora. Olha, isso agora ficou fácil, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. É muito simples isso, hein? Ó, fração. Às vezes as pessoas têm medo de fração, mas às vezes é a coisa mais fácil que tem. Olha só, pensa bem. Você quer saber qual é o número que, assim, ó, veja bem, 10, 10 17 avos mais algum número. Qual que é o número que somado com 10 17 avos dá 10? Essa conta é muito simples. Porque você pensa assim, não estamos falando de 17 avos? Então quer dizer, o 10, como que eu posso escrever ele com 17 avos? 170 dividido por 17. Porque aí vai dividir por 17 e vai dar 10. Então quer dizer, qual que é o. Então quer dizer aqui, ó. O outro número também vai ser sobre 17. Qual que é o número que eu somo 10 e dá 170? 160. Então 160 dividido por 17, 160 17 avos. E o 10 17 avos, a soma dá 10. Bom, então, voltando ao problema. Vocês já viram que são infinitos os números que quando eu somo dá 10. Tudo bem? Então, mas eu já falei todos os casos? Não. Porque faltam ainda os casos dos negativos. Olha lá. Que é todos os conjuntos numéricos que a gente estava falando até agora. Veja só. Menos 4 mais 14. Também dá 10. Menos 4 mais 14. Tudo bem? Então você tem muitos números, muitos, infinitos, que a soma vai dar 10. Tá certo? Então, mas a gente também poderia pensar assim, né? Que se eu chamar esses dois números aqui que ele quer, um de x e um de y, eu poderei escrever uma equação, veja, uma equação representando o nosso problema. X mais y igual a 10. Tudo bem?
Tá, e uma forma de eu verificar isso aqui é pensando que isso é uma função. Olha só, então, vamos pensar o seguinte, ó, eu já retomo tudo isso. Vocês já viram os gráficos, né? Colocar pontos nos gráficos. A gente faz assim, né? Eu venho aqui, faço aqui um eixo X, um eixo Y. Deixa eu colocar aqui. Eu vou pausar. Prontinho, eu fiz aqui dois eixos. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode simbolizar nesse eixo que está na horizontal, a gente pode simbolizar os resultados do X. E aqui, nesse que está na vertical, a gente pode simbolizar os números do Y. Então, o que acontece? Se eu colocar aqui alguns resultados dessa equação, a equação x mais y igual a 10, né? A gente pode pensar assim, que o 0 e o 10 são resultados. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Mas antes do 0 e do 10, eu quero comentar um outro aqui. O 1 e o 9. Eu vou simbolizar assim. Tá? 1 e o 9 vai ser legal. Agora vamos ver aqui no gráfico. Pessoal, como ficou muito apertado aqui na janela, eu não vou considerar esses resultados agora, tá bom? Esses são números que satisfazem a equação, mas eu vou pensar alguns outros, tá bom? Eu vou pensar assim. Vamos pensar no ponto... depois a gente pensa naqueles, tá bom? No ponto 3 e 7. Ponto 3 e 7. Onde estão... por que eu falo ponto, né? Aqui é o x e aqui é o y. Então eu venho aqui no eixo x e vejo aqui 1, 2, 3. Lembrando, né? Como vocês viram já certamente antes. Aqui para a direita a gente vai colocar os positivos, para a esquerda nós vamos pôr os negativos. Então aqui menos 1, o menos 2, menos 3, certo? Então é o 3 e o 7. Agora vamos colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no y. Então olha só, o 3 e o 7. Então quer dizer, esse ponto no meu plano, ele vai representar uma solução da minha equação. 3 e 7, um ponto. Só que eu posso pensar também que tem o ponto 4 e 6. O ponto 4 e 6. A soma dá 10, certo? Então aqui, quando eu colocar 4 e o 6, aqui é o 6, tudo bem? Aqui é o 4, aqui é o 6, tá aqui, certo? Agora eu posso pôr o 5 e o 5, o 5 e o 5. Então vai ser aqui, 5, aqui na horizontal 5, na vertical 5, aquele ponto lá. E o 6 e o 4, o 6 e o 4, 6 e 4. Então vocês vão perceber que os pontos que a gente colocar, eles estarão alinhados. Eles estão alinhados porque as coisas aqui acontecem, entre aspas, no mesmo ritmo, certo? Então, olha só, quando aqui o x você está aumentando 1, o y você está diminuindo 1. Existe aqui uma proporcionalidade daquilo que acontece, tá bom? Então, e vai ter um dia que ela vai passar lá para baixo, ou seja, vai ter números negativos, certo? Que são aqueles casos que a gente viu, certo? Por exemplo, menos 4 no x e 14, ok? Então a gente vai ver isso daí. Tudo bem, gente? Agora então, para finalizar esse vídeo, o que eu quero falar é o seguinte. Para a gente encontrar essas soluções, aqui... era para eu copiar só. Para a gente encontrar essas soluções, a gente pode usar uma ferramenta matemática para a gente pensar nisso, tá? Porque olha só, em vez da gente ficar... É que essa é uma equação fácil, certo? Se eu falar assim, se eu colocar 3 no x, certo? Se eu coloco 3 no x, você já olha e sabe que é o 7. Mas vamos dizer que a equação fosse um pouquinho mais difícil, tá bom? Então o que a gente poderia pensar? A gente poderia pensar assim, a gente poderia passar... Eu não preciso fazer desse jeito, tá bom? Mas a gente poderia passar assim, y igual a 10 menos x. E aí a gente encontraria, entre aspas, uma fórmula para a gente encontrar o y, para qualquer x que você pensar. Então, se você pensar assim, e se o x for 8? Quem vai ser o y?
certo? Aí você vai pôr aqui na fórmula o 8 dentro, no lugar do x, 10 menos 8 deu 2. Então o y é 2. E se você pensar assim, e se o x for menos 90? Você vai fazer isso, você vai pôr o 90 aqui na fórmula. E aí vai ser y igual a 10 menos o menos 90. Menos o menos 90 dá mais 90, que dá 100. Então quer dizer que o 100, olha só, menos 90 e 100, ó, eu estou simbolizando assim, ó, x e y. É legal a gente simbolizar desse jeito, por quê? Porque a gente vai lembrar lá do plano, lá do ponto que a gente pode pôr, desenhando, certo? Então, olha só, aqui a gente vai criar essa fórmula, tá? Deixa eu organizar aqui o quadro. Então, olha só, essa equação, nós vamos dizer que ela representa uma função do primeiro grau. Na verdade, o nome dela é função polinomial do primeiro grau, tá? E o primeiro grau está associado ao expoente, tá? X elevado a 1. Mas outra hora a gente fala. Porque vocês conhecem quando tem o x ao quadrado, né? Que vai ser a equação do segundo grau. Então, quando aparece uma função que tem ali o expoente 2 no x, nós vamos dizer que é uma função do segundo grau, uma função polinomial do segundo grau, tá? Bom, então, mas qual que é a ideia de função? Vocês já viram lá nos outros vídeos. Olha só. A função, ela tem essa ideia de dependência. Um em função do outro. Vocês usam esse conceito no dia a dia, certo? Então, por exemplo, tem gente que vive em função de outra pessoa, certo? Então, sei lá, o pai de alguém. O que ele vai fazer durante o dia, às vezes está em função do filho. Às 3 horas eu vou buscar meu filho no médico. O que ele vai fazer depende de outra pessoa, certo? Então, em várias situações no dia a dia, nós vamos usar essa ideia de função, que ele está em função de algo. Tá? É a mesma coisa aqui. O y não pode ser qualquer número. Ele depende do x, nessa equação aqui. Certo? Se o x for 1, só tem um número que o y pode ser, que é o 9. Certo? Se o x for 15, só tem um número que o y pode ser, que é o menos 5, que aí vai ficar 10 menos 15, que é menos 5, certo? Então, o que acontece? A gente vai poder escolher qualquer número para pôr no x, certo? E aí, o y não tem escolha mais. Se você escolher o x, não tem mais por que você escolher o y, certo? O y é dependente do x. Se ele é dependente do x, o x é independente, tá certo? Então, isso que a gente vai ver. Numa função, a gente sempre vai ter uma variável que a gente vai poder mexer e a outra que sempre depende dela. Tá? Então, olha só. E normalmente a gente escreve também com... a gente pode escrever assim, ó, f de x é igual a 10 menos x. Quando a gente escreve assim, tá? É para deixar bem claro quem depende de quem. F de x. Isso é uma coisa só, não é f vezes x. É uma nomenclatura, é um jeito de escrever a função. O nome da função é f. Tá bom? F de x. E aí, é a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Por exemplo, o ponto aqui, ó, 3, 7. Certo? Então, se você quer saber quem é o y quando x é 3, você faz assim, f de 3, que vai ser 10 menos 3, que vai ser 7. Né? E aqui você pode escolher qualquer um. Vamos pegar esse que a gente já fez aqui, o menos 90. Ó. Você vai fazer assim, x igual a menos 90. Então, f de quem? F de menos 90 vai ser 10 menos o menos 90. Ops. Menos 90. Que vai dar 10 mais 90, que é 100. Tá? Então, nessa equação aqui, tá? O x é a variável dependente e o y vai ser a variável independente. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a introdução da função do primeiro grau, que a gente também conhece como função afim. É isso, pessoal. Bons estudos!